Olá, gente querida, muito boa tarde, né? Meio-dia agora, 12:03. Hoje é dia 21 de março, aliás, de fevereiro de 2025. Acho que eu tô querendo que fevereiro acabe, né? Tudo bem com vocês? Tudo em paz? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Sempre confiando, sempre acreditando, sempre tendo esperança, porque afinal de contas a esperança já morreu e ressuscitou. Aliás, há uma diferença muito grande de ressuscitar e ressurreição. Para quem não sabe, existe diferença, porque ressuscitar é você voltar a viver no mesmo corpo. Então, digamos que eu tenha tido vou para o hospital, tenho um piripaque, e aí eu apaguei. E de repente, depois de 15, 20 minutos, o pessoal já tinha desanimado e o cara volta. Isso chama-se ressuscitar, que aconteceu com Lázaro, né? Jesus ressuscitou Lázaro. Mas ressurreição é diferente. A ressurreição é quando você volta em um corpo incorruptível. Era o mesmo corpo que você usava, mas transformado. E biblicamente falando, nós só conhecemos uma pessoa que fez isso, que é o próprio Deus, que se fez carne, habitou entre nós, foi para o madeiro, foi para a cruz, foi para o madeiro, venceu a cruz, né? Venceu a cruz por nós, venceu e passou pela ressurreição. Eu não conheço mais ninguém que tenha passado pela ressurreição. É possível que existam outras pessoas que já passaram pela ressurreição? Caramba, eu acho que é possível sim. Eu acho que é possível sim. Agora, talvez não tenham autorização para estar no nosso meio. Eu acho que não tem autorização para estar no nosso meio. Mas é possível sim. Porque eu não acredito que o dia D, que é o dia do arrebatamento que o pessoal fala, sinceramente eu não acredito que isso vai acontecer tudo de uma vez. Não. Eu acho que isso não é bem assim. Não é pum, e acontece. Não é bem assim. Eu acho que isso é uma coisa meio... vai acontecendo. Vai acontecendo. Mas não quer dizer que a gente tem autorização, digamos que nós que venhamos a passar pela ressurreição, não quer dizer que nós tenhamos autorização para estar aqui na Terra, andando sobre a Terra, né? Quer dizer que isso é uma coisa que não dá para a gente falar. E eu também não conheço ninguém que voltou, que ficou 1 hora morto e voltou para dizer, olha, lá do outro lado, tem um monte de gente que traz aí, aconteceu isso comigo, eu fui num portal, eu andei sobre as nuvens, mas ninguém tem certeza de nada. Por isso uma coisa que eu falo para você, vou aqui dar a minha opinião, né? Não fica discutindo com as pessoas se é ressurreição ou é encarnação. Amém? Não perca tempo em ficar discutindo com as pessoas é ressurreição ou reencarnação. Reencarnação ou ressurreição. Não perde tempo discutindo sobre esse assunto, porque o mais importante hoje é o que a gente vive aqui, agora. Porque o que a gente vive aqui e agora é que pode repercutir no amanhã, depois que nós fecharmos os olhinhos. Então não adianta aqui ficar discutindo, não, reencarnação, não, ressurreição, reencarnação. A reencarnação é alguma coisa que muita... por exemplo, católico. A maioria dos católicos acreditam na reencarnação. A maioria dos católicos acreditam na reencarnação. Eu estou falando besteira? Eu acho que não, né?
A maioria dos católicos acreditam na reencarnação. E qual é o problema? É uma forma de a gente dizer, não, um dia eu vou voltar, né? Não, fica tranquilo, você vai morrer, mas um dia você vai voltar e tal. É uma forma de você acreditar que por que aquela pessoa está passando por isso, né? Será que na outra vida essa pessoa não foi ruim? E agora ela tem que pagar o preço, agora tem que pagar o preço, alguma coisa nesse sentido. Mas, gente, o que vale agora, e o que vale agora, gente, é você saber quem você é. É você saber quem você é. Primeiro, você tem que ter consciência de que você é filho de Deus. Não pode ter dúvida. Eu me lembro que uma vez fui pregar numa igreja, era uma igreja japonesa, né? Se bem que tem muito mais brasileiro que japonês. O pastor era japonês. Tanto que no púlpito você tinha que tirar o sapato para pregar. E eu fui muito sincero com o pastor. Pastor, o senhor fez uma coisa muito errada. Me convidar para pregar na tua igreja. Você fez uma coisa muito errada. O senhor chapou. Eu falei pro pastor. E o pastor disse, não, você vai pregar, tá? Bom, no final do culto ele disse para ele, olha, vai acontecer o seguinte, no final você vai ver que tem muita gente que está na igreja aqui que não acredita que está salvo, tem dúvida ainda. A dúvida da salvação. E realmente aconteceu. No final da igreja, no final da ministração da palavra, todo mundo foi para frente. Quem não tinha certeza da salvação, todo mundo foi para frente. Então, primeira coisa, tenha certeza de que você é filho de Deus. Tenha certeza de que você é filho de Deus. Ah, mas Ronaldo, eu tenho feito tanta coisa assim que, sei lá, acho que eu não me aguento. Ah, Ronaldo, se eu tivesse que morar comigo mesmo, estava perdido. Porque eu não me suporto. Eu não me suporto. Imagine Deus, se Deus vai me suportar. Gente, é amor. É isso que você tem que botar na cabeça. É amor. Quando tem amor, é amor. E Deus nos ama de forma incondicional. Não é porque você tem dinheiro, porque você é branco, porque você é preto, porque você é loiro, porque você é moreno, porque é careca. Se você trabalha muito, se trabalha pouco, se você... Deus te ama. Gente, é o Pai. É o Pai. Pede para um pai que tem 4 filhos escolher o pior. Diz, olha, hoje você vai ter que escolher. Você tem 4 filhos? Tenho 4 filhos. 4 filhos. Então é o seguinte, escolhe um que vai ter que ir para o céu hoje. Hoje, escolhe um. Vai fechar os olhos, acabou. Escolhe um. O que o pai vai fazer? De forma alguma. Eu não vou escolher nenhum. Você quer tirar a vida de alguém, você tira, mas eu não vou fazer isso. Não, mas você pode. Você pode. Escolhe lá, quem que é? O Pedrinho, Antônio, Joaquim. Escolhe um que você vai dar o fim. Que vai fazer voltar para casa. Voltar para casa. Então é amor. O amor é incondicional. A Bíblia diz que foi pela graça que nós recebemos a salvação. Não foi por obras para que ninguém venha se glorificar. É lógico que nós temos alguns legalistas na Bíblia, né? Alguns que eram considerados os cabeças, né? As colunas da igreja, né? Você conhece Pedro, João e Tiago. Pedro é aquele bruto, né? Aquele brutão. Pedro é aquele brutão que gosta de uma espada para arrancar o pescoço das pessoas, né? João já era meio padre. Ô Ronaldo. João já era meio meloso, mas Tiago era um legalista, tremendamente legalista. Tiago, tremendamente legalista. Esses 3 que eram colunas da igreja, chamados de colunas da igreja, quando receberam o apóstolo Paulo, que era Saulo de Tarso, disseram ao Paulo, para com essa conversa, cara, de que
de salvação. Para com essa conversa de que a salvação é pela graça. Não, tem que ter preço. Tiago disse não. Não pode ser assim não, é por obras. A fé sem obras é morta. Olha, queria deixar bem claro para vocês, não havia nenhuma amizade da triunidade. O trio Parada Dura, o trio que era conhecido como o trio que circuncidava todo mundo, que adorava uma circuncisão, esse trio aí, o Pedro, João e Tiago, embora fossem homens de Deus, não estou falando que não eram homens de Deus, eles eram homens de Deus, né? E eles lamentavelmente, quando Paulo foi levantado por Cristo, está em Atos dos Apóstolos, Paulo descreve que não teve um contato só com Jesus, teve vários. Terceiro céu. Paulo descreve que teve vários contatos com Jesus, não foi um só, não foi só a caminho de Damasco, quando ele ficou cego, não foi. Mas Paulo descreve que teve vários encontros com Jesus, e Jesus orientou para tirar aqueles que eram colunas da igreja, tirá-los das trevas, que estavam pregando ainda sobre Moisés. Até hoje, né, tem igreja que só prega Velho Testamento. Vou adorar pregar Velho Testamento. É legal você pegar um testemunho do passado, é muito legal você pegar um testemunho do passado, de alguém que venceu, né, que venceu uma guerra, né? Legal você pegar um testemunho do passado e você trazer para o presente, mas não quer dizer que isso vai servir como uma campanha específica de uma igreja. Uma campanha específica de uma igreja, né? Da Cova dos Leões, tal. Aliás, desculpa, gente, mas chega com esse negócio de 12. Todo começo de ano tem esse negócio de 12 dias para 12 anos, 12 provações para 12 anos. Não perca, dove. Para com esse negócio de ficar criando jargões. Eu sei, tem que pagar aluguel da igreja, precisa fazer campanha. Às vezes tem que pedir 3 oferta normal, depois o dízimo, depois tem que pedir uma oferta especial para pagar a rádio, para pagar a televisão, para o novo templo. Eu sei disso. Mas, gente, para de ficar inventando um monte de campanha, pelo amor de Deus, que não leva ao crescimento da igreja. Você vê que as pessoas hoje só se fala de batismo de João Batista, que é o batismo de água, batismo de água, né? Só se fala batismo de água e se fala no batismo do Espírito Santo, né? E aí aquele ciclo vicioso, né? Que não sai daquilo. Em Hebreus, no capítulo 5, Paulo fala sobre deixar os rudimentos da doutrina de Cristo, sigamos, pois, para a perfeição, né? Vamos deixar os rudimentos da doutrina de Cristo, sigamos, pois, para a perfeição. E nós precisamos seguir para a perfeição. Então, eu tenho procurado, através desse tema, lição de vida, que é o terceiro, né? Nós já passamos pelo 1, pelo 2 e o 3. Então eu tenho procurado trazer para vocês, nesse vídeo que depois eu vou subir no YouTube, vai ficar no YouTube, quem quiser pode assistir no YouTube, @Ronaldo Tedesco, YouTube/@Ronaldo Tedesco. Bom, mas aí é o seguinte, eu estava falando ontem justamente de você se conhecer melhor, saber quem você é, né? Então, a primeira coisa, você tem que saber que você é filho de Deus, você tem corpo, você tem alma, mente e você tem espírito. Por isso que Paulo dizia, formando a Cristo em vossas mentes. A partir do momento que você forma Cristo na sua mente, meu Deus do céu, a coisa
É muito louco o negócio. Quando você forma a Cristo na sua mente, você começa a enxergar as coisas com a visão de Deus, não mais com a visão humana, muda tudo, tá? Uma outra coisa que eu quero pedir para você, parar de chamar as pessoas de pecadores, porque o pecado é algo que se cometeu contra Deus. E uma vez que Jesus quitou os pecados, e não é necessário que Jesus volte 10 vezes para fazer a mesma coisa, porque a Bíblia diz que por um entrou o pecado, Adão, e por um, Jesus, saiu o pecado. Então o pecado é algo que se comete contra Deus. Mas uma vez que você está em Cristo, que você é uma nova criatura, ainda que viva num corpo carnal, né, num corpo de barro, ainda que você esteja vivendo num corpinho débil, né, um corpinho falho, bota na tua cabeça que você não tem mais pecado. O pecado foi quitado por Cristo. Foi lá no banco e pagou a tua conta. E não tem como você chegar no Bradesco lá e dizer, olha, não aceito. Eu não aceito. Eu vou pagar isso aí. Porque o Bradesco não vai aceitar. Ele vai falar assim, você tem um boleto? Tem o código de barra? Não, então não. O homem passou aqui, um barbudão aí, ó, cabeludo, passou aqui, pagou tua conta. Conta paga. Se você quiser abrir uma outra conta, fazer um empréstimo, consórcio, você faz se você quiser. Mas essa conta que você tinha, o débito que você tinha contra Deus, esse débito foi quitado por ele. Até porque é justo que ele fizesse isso. Não é justo? Porque quem colocou o capeta na parada do sucesso? O bem e o mal, quem foi? Se você falar que o mal foi criação de outra pessoa, então nós temos outros deuses, né? Nós temos só um Deus, o que criou o bem e que criou o mal. Como ele disse, numa família nasce um filho para a bênção e um filho às vezes para a maldição. Está na Bíblia isso. Um filho nasce para o bem, o outro nasce para o mal. Não é assim? Você tem numa família normal, você fala, pô, fulaninho, Ricardinho, gente boa, mas a Yasmin é complicado, né? É complicada, não é assim? Não é assim. Só que como Deus nos ama de forma incondicional e não leva em conta a nossa ignorância, né? Ele quitou os nossos pecados. Então não chama mais ninguém de pecador. Não usa mais essa palavra, você é um pecador, miserável pecador. Não, você erra, você falha. E você precisa consertar a partir do momento, que você se conscientiza de que se você não viver bem nesse mundo, vai ser complicado, né? Como é que eu vou viver nesse mundo se eu não consigo me dar bem com as pessoas? Se eu estou causando toda hora, né? Então, para o nosso bem, vamos procurar errar menos e falhar menos. Não quer dizer que isso não vai acontecer. Isso vai acontecer porque nós somos seres humanos. Se a gente não fizer caquinha na entrada, a gente acaba fazendo caquinha na saída. Simples. Se a gente não fizer besteira na entrada, a gente acaba fazendo na saída, porque nós somos seres humanos. Ser humano, você vai numa reunião muito importante, está sentado lá, está tudo bem, mas quando chega a hora de você ser chamado para a reunião, quando a secretária diz, olha, o próximo a ser atendido vai ser o senhor, tá? Te dá uma dor de barriga, te dá uma caganeira, e você fala, meu Deus, querida, eu preciso ir no banheiro, pede para ele segurar aí, porque então, na reunião, quantas vezes, eu fui uma vez numa reunião, que eu falei, meu Deus, graças a Deus deve ter ar-condicionado lá dentro, estava tão suado, de terno, gravata, camisa social, terno, estava tão suado. Eu falei, não, graças a Deus lá dentro deve ter ar-condicionado. Quando eu cheguei lá dentro, a recepção não tinha ar-condicionado. Pelo contrário, tinha uma janela que batia um sol. E era uma empresa grande, hein, gente?
Aí eu falei, não, mas pô, quando eu entrar na sala que eu vou ter reunião, provavelmente vai ter um ar-condicionado. Gente, não tinha ar-condicionado. Não tinha. Não tinha ar-condicionado. E olha, foi, eu acho que uma das piores reuniões que eu tive. Foi na 5 a Sec. É isso mesmo, lavanderia, na lavanderia 5 a Sec. Então, em poucas palavras, eu digo para você, mais do que nunca, nunca mais pare, nunca mais aceite isso. Se alguém quiser falar, que fale. Mas na sua boca você não fala mais que fulano é pecador, que ele é miserável, que ele é pecador, ou nem fale de você, eu sou um pecador, porque você destitui aquilo que Cristo fez na sua vida. Você é um abençoado, você não vai ser um abençoado. Mas eu estou duro, não importa. Mas eu estou com uma doença, não importa, você é um abençoado. E não esquece que você vive ainda num vaso de barro. Não esquece, você está vivendo num vaso de barro. Então não dá para exigir um vaso de barro que de vez em quando não fique suado, depois uma água geladinha ficou suado, né? Ou que sai uma lasca, caiu uma lasca, ou trincou o vaso. Bom, finalizando aqui a nossa transmissão, nós vamos fazer uma oração. Eu acredito na cura, no milagre e na cura. Senão a gente não tem mais o que fazer, né? A gente acredita que está tudo bem, está tudo certo, vamos continuar vivendo. Mas nós temos que acreditar também que há um milagre, que pode acontecer um milagre. Então, se alguém está doente, se alguém está enfermo, se você tem uma pessoa que está doente, está enferma, e pense nessa pessoa, nesse momento de oração. Nós vamos usar aquilo que Deus nos deu, que são os anjos de Deus que nós temos a nosso favor, que nós esquecemos deles, porque você não pode estar aqui e no Rio de Janeiro ao mesmo tempo. Muitas vezes está trabalhando, está no teu escritório, trabalhando lá na Paulista. Você não pode estar na Paulista e ao mesmo tempo na sua casa vendo um filho, vendo um neto, né? Você não tem como fazer as coisas ao mesmo tempo. Então nós dependemos de Deus, mas principalmente do serviço angelical. Então diga aí onde você estiver: eu acredito no serviço angelical. E os anjos de Deus que recebem ordem, eles fazem tudo para glorificar o nome de Deus, que na verdade é Jesus. Nós não temos três deuses, né? O pessoal separa Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo. Parece que tem três seres humanos, três homens, três deuses. Não existe isso. Não existe isso. Esse negócio é criação. Esse negócio é criação literal, criação da religião, né? Criou a trindade. Não tem trindade, Deus é Deus. E Deus veio para cá, entrou em carne, que é Jesus, que Jesus morreu, ressuscitou, né? Amém? E é isso. E o Espírito Santo, que todo mundo fala, o Espírito separado, porque Espírito Santo quer dizer Espírito separado, é o Espírito que todos nós temos. Que nós não temos o Espírito do porco. O Espírito que está dentro de mim não é Espírito do porco, não é Espírito do capeta. O Espírito que está em mim, eu sou um Espírito de Deus. Então o Espírito Santo está em nós. E à medida que nós temos mais sensibilidade espiritual, a gente pode até falar em línguas. Paulo diz, olha, ainda que eu falasse a língua dos anjos, né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos, mas se não tiver ninguém para interpretar, para que falar? Se você estiver sozinho fazendo uma oração e quiser falar em línguas, fala.
Tudo bem, está sozinho no teu quarto, se sentir vontade de falar em línguas, fala. Mas não quer dizer que seja importante isso, não é importante. Mas na medida que você é uma pessoa espiritual, uma pessoa que começa a exaltar, porque nós temos que ter um tempero, gente, um tempero. Às vezes não pode ser 80 e nem 40, nem 8 e nem 80. A gente tem que ter um tempero que seria o 40. Vamos manter o 40, tempero do 40. Então não dá tanto para deixar a carne lá em cima nem lá embaixo. A carne ficar lá embaixo está doente. Se a carne ficou lá em cima, a gente fica soberbo, idiota. Então a gente precisa equilibrar. É como um carro. Se você tem um carro maravilhoso, mas não tem gasolina para você andar, não serve para nada. Você tem um carro maravilhoso, mas está esquentando o radiador, não dá para andar, né? Então tem que haver um equilíbrio. Se também você pegar um carro que está frio demais, ele começa, né? Não é assim? Você pega um carro que não está aquecendo, na hora de ligar ele, porque está gelado, está frio, está gelado. Então nós temos que equilibrar o que é corpo e o que é espírito. E a alma é aquilo que você é. Então, por exemplo, a Eliamara, que está me assistindo agora, a Eliamara, compartilha depois, tá? Esse vídeo. E se você puder depois entrar no meu canal, que eu vou colocar esse vídeo lá, eu vou colocar no meu canal esse vídeo. Aí você entra no YouTube e você faz lá a inscrição. Porque você fazendo a inscrição, toda vez que eu entrar no ar, você vai receber uma mensagem, ó, Ronaldo Tedesco está no ar, tá bom? Então, vamos orar? Vamos orar? Vamos pedir a Deus que nos dê uma dose sobrenatural na nossa vida para resolver algumas coisinhas que estão enroscadas, né? Às vezes tem gente que está desempregado. Você conhece alguém que está desempregado? Coloca o nome dessa pessoa agora na oração. Diz, olha, quero orar pelo Marcos, pelo Pedro, pelo Antônio. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Senhor Jesus, nosso Deus maravilhoso, soberano, altíssimo, tremendo, aquele que venceu a morte, que passou pela ressurreição. Senhor, é muito importante nesse momento nós colocarmos nas tuas mãos o nome das pessoas que estão doentes, que estão enfermas, essa pessoa que está no hospital, que está numa clínica, essa pessoa que está no hospital, numa clínica, uma clínica de recuperação, ou internada por uma doença, uma enfermidade, essa pessoa que está entubada, que os médicos já disseram, olha, está na mão de Deus. E é aí que a gente gosta, quando fala que está na mão de Deus. Pai querido, nós confiamos em Ti, confiamos que tudo que está acontecendo na vida do Teu filho, da Tua filha, tem um propósito. Tudo bem, muitas vezes nós erramos, cometemos erros, falhamos, e nós colhemos aquilo que a gente plantou. Mas nós te pedimos agora misericórdia, Senhor. Muda a história dessa moça, desse rapaz, desse menino, dessa menina. Muda a história dessa pessoa. O Senhor pode mudar a história dessa pessoa. O Senhor pode mudar a história desse homem, desse pai de família que está passando por uma fase muito difícil. Abre portas de emprego, Senhor. Abre portas de emprego. Tem muita gente que está necessitando, Pai, de ter... É muito triste, Pai. Um pai de família, principalmente quando há um casal, o marido não conseguir ter um emprego para trazer dinheiro para casa. É uma dor que é terrível. Um sofrimento que não é fácil, porque a pessoa se sente um inútil, se sente caído, derrubado. Pai, por favor, Senhor, tem misericórdia de nós, da nossa ignorância,
Nós recebemos que nós fomos curados, que fomos restaurados, nós recebemos que somos novas criaturas, que somos teus filhos. Nós recebemos que o Senhor perdoou os nossos pecados. Nós recebemos que o Senhor tem nos curado, transformado as nossas vidas. Tenha misericórdia de alguns ministérios que estão em guerra. Oramos pela igreja de Alagoinha, né? Alagoinha. Oramos para que eles possam voltar à essência. Senhor, oramos também nesse momento por essas igrejas que estão tentando sofisticar demais a vida como se fosse um software. E as coisas não funcionam assim. Que saudade, papai, do tempo que a gente via a pessoa louvando, sabia que a pessoa não tinha uma boa voz, que a pessoa não era não tinha ritmo de repente, desafinada, mas nós estávamos naquele lugar para louvar a Deus, independente de quem estava com o microfone na mão. Nós estamos lá para louvar a Deus. Não estamos preocupados mais com cantores profissionais do mundo gospel, e sim de adorar a Deus, e adorar a Deus com louvores que realmente têm fundamento. Com louvores que têm fundamento. Nós somos filhos de Deus. Amém, amém, e graças a Deus. Graças a Deus. Bom, a gente tem visto aí um trabalho, uma guerra, né? Uma guerra carnal, né? Porque não pode se falar que a guerra é espiritual, porque não é espiritual, porque não há inimigo para ter uma guerra espiritual. O que existe são pessoas que entraram em desacordo, né? Na igreja Lagoinha, né? Lagoinha, eu vejo que eles estão assim, Ana Paula prega uma coisa, o André prega outro, não sei quem é marido de quem lá, é marido da Ana Paula também anda profetizando pra caramba, e aí fica aquela coisa. Gente, o evangelho é super simples, mano. O evangelho é simples, não complica, pô, não fica soprando por aí, sabe? Não fica soprando, eu tenho que sentir que eu senti um arrepio. Para com isso. O evangelho é simples. É simples. É difícil você aceitar que você tá perdoada. Já foi perdoada. É difícil você aceitar isso. Você fica mais feliz se eu falar que tem um capeta em volta da tua casa, te enchendo o saco. Está lá em Hebreus, eu falo todo dia, Hebreus capítulo 2, versículo 14. Através da morte na cruz, ele aniquilou aquele que tinha o império da morte. Quem que tinha o império da morte? Era eu? Você? Quem que tinha o império da morte? E o que é aniquilar? Por favor, vá no Google e veja o que é aniquilar, destruir, desfazer, deixar de ser. Então, é tão difícil para você aceitar que só você é suficiente para tanto você subir na vida ou para derrubar você mesmo. Olha no espelho, quer saber qual que é o pior inimigo, seu pior inimigo? Você mesmo. Você mesmo, porque você pode enxergar o copo, olha, esse copo está quase cheio. Ou você pode dizer, olha, esse copo está quase vazio. Está quase cheio ou quase vazio? É isso aí. Tá bom, gente? Beijo no coração, tô de volta com você. Vou tentar fazer amanhã meio-dia. Vamos ver se eu consigo estar aqui a meio-dia, no sábado, fazendo uma transmissão com vocês. Vou tentar, tá? Mas o normal vai ser de segunda a sexta-feira. Mas se eu conseguir amanhã, com certeza, com prazer estarei aqui trazendo uma mensagem para vocês. Gente, eu peço que vocês depois entrem lá no YouTube, @Ronaldo Tedesco. É Ronaldo Tedesco, não tem tracinho, não tem ponto, não tem vírgula. @Ronaldo Tedesco. Entra lá no YouTube e se inscreva. Eu preciso aumentar o número de pessoas que estão entrando lá no YouTube para a gente ir criando um grupo bacana, um pessoal que acompanha.
Eu não quero falar de política, eu quero falar de Deus. É isso que eu quero falar. Deixa o pastor Sandro Rocha falar de política, né? Ele tem um programa dele. Deixa o Luciano César falar de política. Eu quero falar de Deus. Quero falar sobre Deus, que as pessoas estão precisando do verdadeiro evangelho, que é aquele evangelho que não há outro, né? Como diz Paulo, não há outro. Ah, não, mas como é que é verdadeiro? Não há outro. Há um só evangelho. Isso aconteceu depois da cruz. Antes da cruz não era evangelho. Não teve novidade, teve lei. Antes da cruz. E outra coisa, hein? Jesus nunca foi cristão. Bota isso na sua cabeça. Jesus nunca foi cristão. Ele era judeu. Amém? Tá? Assim como Paulo também nunca perseguiu cristão. Porque se Paulo foi o primeiro cristão na Bíblia, você não pode falar que ele perseguiu cristão. Ele perseguiu os seguidores de Jesus, mas cristão ele nunca perseguiu. Paulo nunca, né? Saulo de Tarso, na verdade. Então são coisas que a gente está abrindo a mente. A Bíblia está nos ajudando, lógico. Está tudo escrito na Bíblia, só que a gente tem que abrir a mente. A gente tem que tirar aquela cabeça, aquela visão de corintiano, de pentecostal, do reteté, e abrir a mente para a gente começar a crescer, espiritualmente falando, revelar aquilo que já está dentro de nós. Já está aqui dentro. Tá bom? Beijo, tchau.